A gente segue de cá em mais um momento bate-papo, porque aqui com a gente o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que está em Salvador, minha gente, para participar de um evento na Universidade Federal da Bahia. Ele que foi acusado de quebra de decoro parlamentar por agredir um integrante do MBL, Movimento Brasil Livre, em abril de 2024. E este ano a cassação foi aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara. E está prevista aí para ir à votação no plenário da Câmara no mês de julho. A gente vai bater mais um cadinho de papo com ele. Seja muito bem-vindo, tá, deputado? Nayara, obrigado. A casa é nossa, tá? Muito Bora obrigado. papear um cadinho? Vamos, maior prazer. Salvador te recebeu bem com essa chuva. Sempre me recebe muito bem, só tenho a agradecer. Coisa boa demais. Deputado, por que o Conselho de Ética da Câmara aprovou o pedido de cassação de seu mandado e como o senhor questiona, então, aí todo esse processo? Boa tarde mais uma vez e bem-vindo. Boa tarde, queria te agradecer a TVE mais uma vez por essa oportunidade. A desculpa foi a minha reação a um provocador do MBL, que por 7 vezes foi me atacar em algum espaço público e na 5ª vez fez isso dentro do espaço da Câmara, agredindo minha mãe, que já estava com Alzheimer avançado e que veio falecer alguns dias depois. Então eu defendi a vida da minha mãe enquanto ela ainda estava aqui com a gente. Mas essa é a desculpa. A verdade é que tem uma atração. Aí o que está dando encaminhamento a esse processo no Conselho de Ética foram as denúncias que o mandato fez em relação ao orçamento secreto e mais especificamente ao articulador do orçamento secreto, que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele não aceitou isso. Hoje, se você pergunta para todo mundo na Câmara, eles vão dizer quem está tocando essa tentativa de cassação no mandato é o Lira. E eu estou apresentando a minha defesa, estou percorrendo os estados, mostrando para as pessoas o que está acontecendo e mostrando o absurdo que é essa cassação. Eu nunca neguei que dei de fato um chute na bunda do provocador do MBL, mas tem que ver as circunstâncias. Fiz isso com o sujeito me atacando por 7 vezes e na 5ª vez agredindo a minha mãe. Eu pergunto a quem está nos assistindo, o que você faria se sua mãe fosse agredida, se ela já tivesse doente e logo depois, alguns dias depois, ela viesse ao falecimento? E eu perguntei para esse mesmo provocador do MBL, Nayara, você se arrepende do que fez? Você quer pedir desculpas publicamente? E ele disse, não quero pedir desculpas. Então, o Arthur Lira arrumou um pretexto para aquilo que ele queria fazer, que era calar o mandato, que era fazer com que eu não fizesse as denúncias que o mandato vem fazendo sobre o orçamento secreto, que é um escândalo, são bilhões de reais sem a definição de quem é o autor das chamadas emendas. Tem inclusive um inquérito que foi colocado pela Polícia Federal a partir de uma solicitação do ministro Flávio Dino, que está investigando isso, e eu sou testemunha desse processo. Então estão querendo que eu fique calado, mas eu não posso fazer isso. E a próxima pergunta, deputada, é exatamente sobre o orçamento secreto, né? Como é que funciona o chamado orçamento secreto no Congresso Nacional? E o que é que o senhor questiona esse tipo de mecanismo em que os deputados e senadores aí, né, destinam verbas para os estados e municípios? Nayara, então, o governo federal hoje tem para fazer obras, projetos em torno de 200 bilhões de reais. O Congresso Nacional hoje tem 50 bilhões de reais. Por isso que muitas vezes um deputado recebe o convite para ser ministro e ele não quer, porque um deputado hoje controla mais verba do que um ministro de Estado, do que um ministério na esplanada. Isso por si só é um absurdo. Mas nem é isso que está em discussão. O que está em discussão é, se você indica uma verba para determinado município, as pessoas têm que saber quem está indicando. Por que um deputado federal, se indicou uma verba, por exemplo, para a construção de uma quadra ou de uma estrada para uma cidade, ele não vai querer ser identificado? Porque se é positivo para a comunidade local, ele fica com bônus político de ter indicado aquilo, por que ele não gostaria de ser identificado? Quando ele não quer ser identificado, é porque tem coisa errada aí. É porque a empresa que vai fazer a obra lá na ponta, ou é do próprio deputado, ou é do parente do deputado, ou é do assessor do deputado, porque senão ele gostaria de ser identificado. O que é o orçamento secreto? É exatamente isso, a destinação de recursos para uma determinada cidade ou região sem identificação de quem mandou. Aí o ministro Flávio Dino veio e disse, não, tem que identificar, tem que ter pelo menos transparência, dizer quem fez a indicação desse recurso. É por isso que nós estamos batalhando. É por isso, inclusive, que a gente entrou, a bancada do PSOL entrou com uma solicitação no Supremo Tribunal Federal para que tenha transparência na indicação dessas emendas.
Não é um questionamento só sobre emenda. Nosso mandato, por exemplo, faz emenda participativa. Todos os recursos das emendas individuais, plenárias públicas, reuniões abertas, o povo decide, o povo vota e depois forma comitês de acompanhamento para saber como que o recurso está sendo aplicado. Agora, por que um deputado federal vai indicar um recurso para determinada cidade sem a identificação de que ele que fez isso? Aí tem coisa errada e é por isso que a gente está fazendo essa denúncia. O senhor veio à capital baiana para participar de um evento da Universidade Federal da Bahia e esse evento, minha gente, acontece hoje. Então, traz para a gente aí, qual o principal objetivo desse encontro? Olha, eu estou sendo recebido aqui por vários amigos, está aqui com a gente o Kleber, está o Hamilton, nosso vereador aqui na capital, e vão ter várias lideranças políticas das mais variadas correntes nos recebendo para que eu possa falar sobre o que está acontecendo, para que eu possa dizer o que está acontecendo nesse momento na Câmara dos Deputados. Porque senão as pessoas não ficam sabendo. As pessoas não sabem o que é essa perseguição que está rolando por lá. Eu pergunto, é justo um deputado, porque defendeu a honra da sua mãe e porque denunciou Arthur Lira e o orçamento secreto, ser cassado? Porque não é por conta da minha reação ao provocador. Se fosse, na semana passada não teriam votado uma anistia temporária para um deputado que tentou dar um golpe de Estado. Não teriam preservado os direitos políticos do deputado que é acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle. Não teriam diminuído a suspensão de um deputado de 6 para 3 meses que é acusado de violência política de gênero de maneira reiterada. Acontece de tudo naquele conselho de ética e a turma não é responsabilizada. Agora porque denunciei o orçamento secreto e porque bati de frente com o Arthur Lira, aí eu tenho que ser cassado. Inclusive teve uma decisão do Conselho solicitando então a minha cassação e eu naquele momento entrei numa greve de fome e fiquei em greve de fome por aproximadamente 9 dias dentro do espaço do Conselho. Muitas pessoas falavam naquele momento, está querendo aparecer. É isso mesmo, era para aparecer, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Porque quanto menos pessoas souberem o que está acontecendo, mais aqueles que têm muito poder se sentem confortáveis para ir tocando uma tentativa de silenciamento de um inimigo político. E agora eu estou percorrendo, há uma previsão, Nayara, de que essa votação aconteça no dia 1º de julho no plenário da Câmara. Então eu estou percorrendo todos os 26 estados brasileiros e estou percorrendo também, além dos 26 estados, universidades, espaços públicos, onde eu debato o assunto, recebo a solidariedade das pessoas e no dia 26 de junho a gente termina com o último ato, tendo percorrido todos os estados brasileiros no Rio de Janeiro. E do dia 26 de junho ao dia 1º de julho, eu vou em marcha, vou numa caravana, caminhando em determinados trechos de ônibus, de carro também, mas até Brasília, fazendo uma caminhada para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Esse é o objetivo. Então é um ato, ao mesmo tempo, de solidariedade e é um ato onde eu apresento as razões do porquê que estão tentando me silenciar, me caçar na Câmara Federal. Eles imaginavam que quando iniciaram essa chantagem eu ia lá beijar a mão do Arthur Lira e ia ficar calado. E eu me neguei a fazer isso. Como me neguei a fazer isso, eles estão avançando com esse processo. E o que eu tenho? Eu tenho a minha palavra, eu tenho a minha voz e eu tenho a solidariedade das pessoas, que é com quem nós estamos enfrentando essa tentativa de silenciamento. Então vai ser hoje, 17 horas, na Faculdade de Arquitetura, na Universidade Federal da Bahia. Então está todo mundo convidado para chegar junto às 17 horas na UFBA e conseguir fazer parte mais um bocadinho mais de perto também sobre todos esses assuntos e mais, né, que vão surgir lá durante esse encontro. Boa sorte, viu? Obrigado, deputado. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo sempre em Salvador. Muito bem, muito obrigado. Cheiro, muita luz na caminhada.